Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou o Paulo Galo e hoje vamos conversar sobre a China, esse universo da China, esse oceano da China, né? São tantas questões, tantos temas interessantíssimos sobre esse país que tenha sido talvez uma das experiências mais fantásticas, né, da humanidade em termos de crescimento e desenvolvimento tão rápido, né, num espaço de tempo tão curto, né? Acho que poucos países do mundo conseguiram em 20, 30, 40 anos se transformar como a China se transformou. É, né? Um tema fascinante, complexo, né? Longe de ser simples explicar as questões chinesas, né? Mas para isso a gente conta aqui com dois grandes conhecedores desse tema no Brasil, talvez dois dos maiores especialistas de China, do processo de desenvolvimento, de inovação na China, do sistema financeiro chinês e tantas outras questões. Estou falando do Elias Jabbour e do Leonardo Burlamachi. Então é uma grande honra, um grande prazer para a gente receber essas duas grandes figuras aqui no nosso podcast. Eu vou passar rapidamente a palavra primeiro para o Leonardo, depois para o Elias, pedindo para eles se apresentarem, para a gente já passar para a nossa discussão. Já tenho 49 perguntas elencadas aqui, vamos ver se pelo menos algumas delas a gente consegue tratar. Sejam muito bem-vindos, Elias, Leonardo. Então, boa tarde a todos aí. Muito obrigado, Paulo, pelo convite para participar aí desse já famoso podcast aí que você lidera. Meu amigo e colega de departamento, Elias, aí, ambos lá na UERJ, né? Tentando competir aí para pegar essas mentes dessa rapaziada aí que se bobear, eles todos viram apóstolos do mercado e a gente fica tentando mostrar que não é bem assim que a banda toca, né? Nem na China, nem no mundo, é bom falar, especialmente na China, mas nem na China, nem no mundo. E deixa eu dizer para vocês, então, bom, minha trajetória é uma trajetória que, assim, meu envolvimento com a China vem de um longo envolvimento já com a Ásia, porque eu fiz já a minha tese de doutoramento sobre parte teórica e parte sobre Japão, e o projeto de tese eu fiz no Japão, eu fiz em Tóquio, morei um tempo lá. É um país fascinante, eu tive a oportunidade de ir a Hong Kong e rodar um pouquinho, então já vem de muito tempo essa fascinação com a Ásia. E a outra ponta da história aí é também, porque os últimos dois textos que eu publiquei sobre, que tem China no meio e tal, elas tentam ambos fazer uma ligação com a obra do Schumpeter, né? Talvez um pouco surpreendentemente sim, as pessoas conhecem o Schumpeter como concorrência, inovação e ciclos e tal, bom, mas tem ali toda uma linha de reflexão do Schumpeter sobre socialismo e não sobre capitalismo, mas que você pode aplicar com alguma, não digo facilidade, né? Mas você tem um tipo de leitura que te leva para a China e tal. Então, tem um longo envolvimento também aí com essas leituras do Schumpeter e da literatura do chamado Estado Desenvolvimentista Asiático. Então, essas duas coisas foram convergindo, né? E acabou que eu também tenho um curso que eu dou lá, Elias dá também na UERJ, ambos damos esse curso sobre capitalismo asiático. Então, isso reforça, porque é óbvio que todos os anos a gente tem que, é um curso que você tiver que dar todo semestre, não é o nosso caso, mas todo semestre é um curso novo, porque todo semestre tem coisa nova para falar, você tem que estar estudando o tempo todo, enfim, de monotonia não se morre nesse assunto. Então, para falar de China, né, e falar de sistema financeiro e falar de inovação, justamente nada mais adequado do que partir do modelo do Schumpeter, digamos assim, porque o modelo canônico do Schumpeter, ele tem de um lado o empreendedorismo e de outro lado o crédito, o sistema financeiro, né? E as duas coisas juntas vão redundar no processo de concorrência, né? Concorrência via inovações, que é conhecido como concorrência schumpeteriana e tal, e a partir daí você tem conflitos, você tem deslocamentos regionais, você tem deslocamentos geográficos, você tem criação e destruição de empregos, você tem os lucros que saem desse processo. Enfim, literalmente em duas palavras, o processo de destruição criativa. E ele gera mudança estrutural. Ok.
Então, na China, você tem, em 40 anos, o maior processo de transformação estrutural, crescimento com inclusão social. São mais de 800 milhões de pessoas tiradas da linha de pobreza, né, desde as reformas do Deng Xiaoping. E você tem um processo muito veloz de, justamente, incorporação de inovações, de upgrading tecnológico, né? E, portanto, de mudança estrutural, justamente como a, digamos, mapeada e teorizada pelo Schumpeter. Diferença fundamental. Por trás de tudo isso, você tem um Estado que é um Estado extremamente ágil do ponto de vista tanto da sua atuação nas finanças, quanto da sua atuação na promoção do que eu chamo de agendas schumpeterianas de desenvolvimento, que são coalhadas de inovação, né? Então, o Estado, a função empreendedora do Schumpeter não é feita pelo empresário individual, nem pela corporação apenas. As corporações estão lá, todas do mundo estão lá, e as que não estão querem estar lá. E tem as chinesas também, muitas delas são filhotes do Estado. Então, nesse sentido, Paulo e Elias, a China coloca, na verdade, 2 tijolos no colo, um no colo de ortodoxos e um no colo de heterodoxos, né? O tijolo no colo dos ortodoxos, do pessoal que é os apóstolos, são os apóstolos do mercado, o pessoal do nosso da Faria Lima, o ministro Paulo Guedes e tantos outros mais ou menos conhecidos, que tá bom, o Estado sempre que entra em cena, ele faz besteira. O Estado sempre que entra em cena, ele perturba, ele aloca mal, ele não sabe fazer, deixa com o mercado que o mercado resolve. Então, para esse pessoal, eu falo assim, me explica a China. Por que me explica a China? Porque a China tem o maior sistema bancário do mundo. O maior sistema bancário do mundo é o chinês. Tem a terceira bolsa de valores do mundo, se você somar Shenzhen, Hong Kong e Xangai. Você só perde para os Estados Unidos. Tá? Os 5 maiores bancos do mundo são chineses. E são públicos. Opa! E são bancos de desenvolvimento. E são eles que estão por trás dessa arrancada espetacular do ponto de vista do desenvolvimento. Então, eu digo, se capitalismo liderado pelo Estado e finanças a cargo de um setor público, Banco de Desenvolvimento, se isso aí é sempre uma lambança, me explica a China. Porque o Brasil não cresce há 40 anos, mais ou menos, ou 30, ou 25, depende da conta do freguês. E a China, nesses 40 anos, veio de uma posição muito complicada no final da era do Mao Tse-tung e tal, para uma situação simplesmente de liderança. A China é a segunda economia do mundo, ou a primeira, se for medida em paridade de poder de compra. É o maior exportador mundial, é o segundo importador mundial. O que você quiser saber... A maior produção industrial do mundo, né? Sim, exatamente, ou seja, resiliência, o maior percentual de produção em termos de PIB global se dá na China. Então, a gente tem resiliência, tá certo? Em momentos de pandemia, Covid, etc. Então, resiliência virou uma palavra, né, vedete. Lá tem resiliência pra caramba. Só para terminar, Paulo, nos heterodoxos, o tijolo é o seguinte, os heterodoxos, até onde eu me incluo, óbvio, assim, bom, mas então se a China cresceu com tanta velocidade durante tanto tempo, ela deveria ter passado por processos muito, digamos, violentos de fragilidade financeira e deveria ter tido crises financeiras à la Minsky, né? Assim, gigantescas, porque quanto mais você cresce, mais você tende a desenvolver perfis financeiros caracterizados por fragilidade que, eventualmente, leva a situações de instabilidade financeira e crise financeira. Outro tijolo para os heterodoxos, que a China coloca. Por quê? Porque a bolha que nunca estourou. A bolha que nunca estourou. São 40 anos de bolha que nunca estourou. Então, eu deixo isso aí para a gente começar o papo. Boa, fantástico, Leonardo. Inclusive, deixa eu registrar que esse tijolo ficou no meu colo durante muito tempo. Eu passei apostando no estouro da bolha
chinesa, foi antes de conhecer o Elias, porque o Elias acabou me convencendo que talvez ela não fosse estourar, mas eu, ali pelos idos de 2015, 14, 15, estava bem crente que haveria um estouro de bolha chinesa lá Minsk, o momento Minsk, né, como você bem lembrou. Mas antes de passar a palavra para o Elias se apresentar e dar a primeira visão dele, eu queria só registrar, Leonardo, que por acaso eu estava lendo recentemente um texto do nosso amigo em comum, o Eric Reinhardt, né, que é um cara que eu considero fascinante, brilhante. Fascinante. Um texto dele antigo, em que ele justamente mostrava e comparava a proximidade de ideias de Marx e Schumpeter, né, na linha do que você estava falando, né, e pela linha do crédito, da produção, da inovação, dos avanços tecnológicos, né, ele dizia justamente isso que você está falando, que o que Marx e Schumpeter bebem muito mais, né, de uma água em comum do que se imagina, e para não falar mais recentemente agora também da Mariana Mazzucato, né, que usa muito essas ideias, que até inspirou aqui o título do nosso podcast, né, Missão Desenvolvimento, que no fundo ela pega um pouco essa coisa da China, né, do Estado empreendedor, né, porque na China, conforme você bem mesmo disse, e agora eu quero ouvir o Elias sobre isso, o Estado tem um comportamento muito empreendedor lá, né, algo impressionante. Mas enfim, Elias, seja muito bem-vindo aqui. Se você puder falar um pouquinho da sua trajetória de estudo de China, eu sei que sua trajetória é muito longa, você ficaria horas para contar a sua trajetória do tanto que você estudou de China, do quanto que você conhece de China, mas só dar uma linha aqui, um pontapé inicial também sobre essa questão do financiamento, das inovações, que depois a gente volta aqui, eu tenho umas perguntas mais específicas para vocês. Tá, eu primeiro, boa tarde, Paulo, meu amigo, companheiro, irmão Paulo, meu amigo também, Burlamac, meu companheiro de departamento, também inspiração intelectual, a gente troca muita ideia, a gente leio as coisas dele. Burlamac, se você não sabe, ele foi presidente da minha banca de concurso na UERJ, né? Então, é uma das coisas que eu carrego na minha vida, essa honra, né? E eu tenho linha com o pensamento do Burlamac, né? É difícil encontrar algum ponto aqui até porque não é muito meu hábito no debate ficar buscando pontos de divergência, mas buscar pontos de convergência, porque a partir disso dá para se construir coisas mais interessantes do ponto de vista intelectual, ainda mais em um ambiente como o nosso, que é altamente polarizado, altamente marcado pela vaidade e pelos pequenos comportamentos, né? Que não é o caso meu, muito menos do Leonardo, no que tange a nossa relação intelectual, que já dura desde quando entrei na UERJ, né? Muito menos entre nós, né, Paulo? Eu já estudo a China, literalmente estudo a China desde a minha iniciação científica, né? Que, aliás, é um erro atribuir que eu sou especialista em China, né? A minha grande preocupação, desde quando entrei na universidade, comecei a ser orientado, as minhas primeiras pesquisas de iniciação, com relação ao socialismo, ou seja, o socialismo sempre foi minha grande preocupação e tem sido a minha grande preocupação até hoje. A China é apenas uma unidade de análise que eu uso para entender a viabilidade ou não de uma sociedade, de uma formação econômico-social de nível superior à capitalista, né? Então, acho que essa é a minha grande obsessão intelectual, compreender essa coisa toda que envolve o socialismo, as possibilidades do socialismo, as ideias que o Burlamac traz sobre do socialismo, entre aspas, jupiteriano, também tem ajudado muito na minha visão heterodoxa do socialismo. Eu sou marxista, tenho orientação marxista, mas eu não tenho uma visão fechada de mundo, o que me leva a ampliar meus horizontes intelectuais a partir disso, né? E já estou nessa trajetória, meu primeiro artigo aprovado para alguma coisa sobre a China de 25 anos atrás, né? No seminário de iniciação à pesquisa científica pela USP, em 96. De lá para cá, já são 4 livros, esse ano eu lanço mais 2 sobre a China, são quase mais de 100 títulos, entre papers em revistas acadêmicas, com qualis, e artigos de opinião em jornais de grande circulação, dentro e fora do Brasil. Ou seja, eu tenho uma trajetória, entre aspas, que consolidada quando o assunto é a China, socialismo, etc. e tal. Essa questão da inovação do sistema financeiro, a questão aliás, antes de entrar nisso, é bom que se diga que quando a gente discute desenvolvimento econômico, muitas vezes, a heterodoxia também tem, apesar de não dever, comete muito esse erro, que é esvaziar o conteúdo político daquele processo, né? Poucas pessoas lembram, por exemplo, que recentemente o Partido Comunista da China fez 100 anos de idade, né? E o governo chinês, a partir do seu próprio presidente, a partir das próprias manifestações
na China deixa muito claro qual é o conteúdo político daquela experiência. Somente os ocidentais não querem saber, não querem levar isso em consideração, mas eles deixam muito claramente que o passado, o presente e o futuro deles tem uma ligação direta com o socialismo, e que sem o socialismo não haveria China moderna, sem Partido Comunista não haveria China moderna. O Xi Jinping fica lá recitando Marx o tempo todo, né? Na comemoração dos 100 anos, ele ficava lá. Na década de 30, Paulo, né? Se a gente for ver, por exemplo, aí eu fiz muito esse tipo de estudo por vias de ofício, foram várias, assim, eu calculo mais de 120 publicações na década de 30 relacionando a obra de Marx com a realidade chinesa. Né? Então, eles conseguiram fazer a chamada sinicização do marxismo, com muita capacidade. Né? Quem lê Mao Tse-tung sobre a contradição, por exemplo, que é um livro dele mais interessante do ponto de vista filosófico, você percebe uma análise de classes sociais na China da década de 30 que é simplesmente impressionante, a década de 40. Né? Todos os textos produzidos pelos marxistas chineses até a Revolução de 49, fazendo uma radiografia daquela realidade, é um exercício de transformação do marxismo em uma ideologia, em um campo de estudo para analisar uma realidade concreta. Então, o Xi Jinping faz o que historicamente tem sido feito na China, que é a busca da interseção entre o marxismo e a realidade nacional chinesa. Sobre essa questão que o Léo coloca, se eu posso chamar de Léo aqui ao vivo, Leonardo, se você me permite. Por favor. Essa questão do sistema financeiro, eu coloco isso concordando com tudo que ele coloca, né? E colocando, já entrando, ele coloca a porta de entrada, eu vou entrar pela porta de saída dessa história. Eu coloco a questão da inovação e do sistema financeiro chinês como parte de um todo complexo, tá? Que envolve, sim, as reformas econômicas de 78, mas quando analisa as reformas econômicas de 78, né? Eu observo, Léo, um Estado que cria uma economia de mercado, né? E essa economia e o socialismo acaba se reinventando através dessa economia de mercado, né, através de instituições de mercado, e dentro dessas instituições de mercado, que vão surgindo ciclicamente, levando o socialismo a uma auto-reinvenção, se encontra o sistema financeiro. Então, a China ela vai inaugurando, desde a década de 80, ondas de inovações institucionais, que culminam na década de 90, do que eu chamaria de uma economia de mercado keynesiana jupiteriana, ou seja, que é uma economia de mercado, de uma economia monetária de produção, onde subsiste, de um lado, 96 grandes conglomerados empresariais estatais, que significa 96 empresas do porte da Petrobras, no núcleo produtivo da economia, né? Ao lado disso, um sistema financeiro que hoje conta com mais de 30 bancos de desenvolvimento. Quando eu falo 30 bancos de desenvolvimento, eu estou falando de bancos com princípio ativo do BNDES. Eu dou sempre o exemplo, Léo, do seguinte: o metrô de Xangai agora passou por uma expansão e se transformou no maior banco, no maior metrô do mundo, por exemplo, né? E 56% dos investimentos para este metrô saíram de moeda criada pelo Banco Municipal de Xangai. Ou seja, isso significa que a China se utiliza de uma categoria que é muito desenvolvida. Ela se utiliza da sua soberania monetária de forma consciente para a criação de bens e serviços. Né? Então, essa é uma característica latente da economia chinesa. Uma outra ponta que eu coloco em meio a essa coisa do socialismo se reinventando através de instituições de mercado até chegar no ponto que chega hoje, né? É também, por exemplo, o financiamento de grandes empreendimentos na China. Então, vamos pegar aqui Três Gargantas, por exemplo, que foi uma obra de 26 bilhões de dólares, e o governo cria, por exemplo, uma corporação para a administração do desenvolvimento do Vale do Rio Yangtze, que nada mais é do que uma concessão do Estado para o próprio Estado, porque o Estado não pode ir ao mercado de capitais. Então, ele cria uma concessão do Estado para si mesmo, cria uma corporação, e essa corporação também ela tem sido responsável por levantar dinheiro no mercado de capitais para financiar grandes empreendimentos no Vale do Rio Yangtze. Né? Eu tive na China 5 vezes, sendo que 2 vezes, uma foi 4 meses, outra foram 3 meses, em que eu conheci o país inteiro de mochila nas costas. Eu conheço todas as províncias chinesas, todas as capitais de província. Amanhã eu vou dar uma entrevista. Até no Tibete você foi parar, que você me contou. Não, no Tibete, em Jiang. Amanhã eu vou dar uma entrevista na CCTV,
na versão britânica-americana da CCTV sobre o Xinjiang, por exemplo, amanhã, da minha experiência no Xinjiang, né? Ou seja, eu vi o Xinjiang se transformar no maior complexo da Ásia em 5 anos, né? Então, acho que tem essas questões que eu coloco para complementar o que o Léo traz aqui de forma brilhante. E eu coloco também o seguinte, né, Leonardo, essas ondas de inovações institucionais foram criando, por exemplo, um Estado que vai elevando a sua capacidade de intervir na economia de forma qualitativa, né, ao mesmo tempo que faz surgir um setor privado quantitativamente maior do que o setor estatal. Mas só que uma das características daquela economia é que a geração de ciclos de acumulação não se dá pelo setor privado, e sim no setor estatal da economia. E a partir daí se compreende as políticas industriais que surgem na China com muita força nos anos 2000, né, e que levam hoje, por exemplo, ao surgimento de inovações tecnológicas disruptivas, alimentadas por esse sistema financeiro todo que Léo ele descreve de trás para frente, de frente para trás. E essas inovações tecnológicas disruptivas, para você ver como a questão do sistema financeiro vai ficando como parte de um todo na minha análise, né? Essas inovações tecnológicas disruptivas, elas elevam a capacidade do Estado de intervir na economia, ou seja, eleva a capacidade de planificação estatal da economia. Do ponto de vista filosófico, isso significa que eleva-se o domínio humano sobre a natureza. Aí eu recorro a Marx, ou seja... Nesse gancho aí, quando você concluir, que eu queria fazer uma pergunta para o Leonardo, que vai pegar na veia dessa questão aí, vai lá. Ou seja, eleva-se o domínio humano sobre a natureza, e isso indica mudança no modo de produção. Então, eu vejo, Léo, que a China hoje, o que acontece, ao se elevar a capacidade de domínio humano sobre a natureza, porque eu acho que teoria e história são duas coisas que andam juntas, né? não andam separadas, né? A gente não vai no supermercado, escolhe uma teoria, aplica numa realidade para ver como que fica, né? Vão surgindo novas regularidades naquela economia que fazem com que a China se transforme num grande desafio para as ciências sociais. Então, a China cancela as teorias ortodoxas e heterodoxas, né? De grande parte das teorias, aliás, todas ortodoxas, e grande parte das teorias heterodoxas do processo de desenvolvimento. É o que o Burlamac coloca-se um tijolo no colo da heterodoxia. Então, eleva-se a capacidade de intervenção do Estado, do homem sobre a natureza, arrasta-se para frente a fronteira das ciências humanas e sociais, a partir dessas inovações tecnológicas, e o papel do cientista social aí é buscar saber quais são as novas regularidades que vão surgindo nessa economia, ou seja, qual que é o novo tipo de sistema econômico que vai surgindo ali, que é o esforço que eu tenho feito, né? Com essa ideia, por exemplo, assim como o Burlamac pega o Schumpeter, eu pego o Rangel, né? Eu tiro aquele livro dele, Elementos de Economia e Projetamento, atualizo aquele conteúdo, e a partir dali eu consigo enxergar novas regularidades da economia. Já vou encerrar aqui já. Eu consigo enxergar novas regularidades naquela economia, que nada mais aí eu chego a uma forma histórica de socialismo que eu chamo, Léo, quando a razão se transforma em instrumento de governo, ou seja, o socialismo hoje ele se apresenta ao mundo, aí depois eu falo do projetamento de forma mais concisa, mas acho que o socialismo hoje ele se apresenta ao mundo a partir da visão schumpeteriana também, que entra nisso, evidente, como a razão transformada em instrumento de governo, né? Enfim, depois a gente fala mais de conteúdo político do Estado chinês, etc. Eu queria fazer... essa bola aí, Léo. Boa. Eu queria me alavancar na sua pergunta, para devolver a palavra para o Leonardo, usando essa sua ideia do socialismo orientado ao mercado, que eu acho muito interessante, e que você destaca, né, a grande virtude da destruição criativa que houve na China, inclusive em contraposição à União Soviética, né, fazendo uma propagandinha aqui do nosso curso sobre a União Soviética, você fala muito disso, né, que uma das grandes sacadas do sistema chinês foi conseguir incorporar Schumpeter num certo sentido de ter destruição criativa. E aí, Leonardo, eu queria te fazer uma pergunta, que na verdade é a pergunta que eu me faço todo dia sobre a China, né? E eu tenho certeza que você vai poder jogar muita luz nisso aqui,
e que tem a ver totalmente com esses dois tijolos aí que você falou, que eu achei fantástica essa caracterização que você fez do tijolo no colo dos ortodoxos e dos heterodoxos. Os ortodoxos é mais fácil, porque a gente sabe que tem uma montanha de tijolo no colo deles, então eles estão quase, né, vamos dizer assim, enterrados, né, numa pilha de tijolos. Mas o tijolo no colo dos heterodoxos incomoda, né? E a pergunta que eu te faria, e que eu sempre me questiono é, num sistema de mercado tradicional, né, vamos dizer assim, schumpeteriano típico, com instituições financeiras privadas, o que a gente vê é o mecanismo de mercado validando quais são processos acertados e quais são processos errados. Ou seja, num certo sentido, a geração de lucro sinaliza, né, via mercado, que os recursos colocados em tal e tal e tal projeto ou atividade econômica estavam acertados, porque produziram bens ou serviços que eram demandados pela sociedade. Então, a gente poderia entender o mecanismo de mercado como um processo de validação de coisas, né? Num sistema em que o Estado toma esse risco, ele meio que suspende essa validação do mecanismo de preço, do mecanismo de mercado. Então, é como se o Estado, ou que nos termos que o Elias costuma colocar, parte da economia chinesa opera fora do sistema de mercado. Fora do sistema de mercado, no sentido de que projetos podem ser feitos e podem levar tempo para maturar, ou não necessariamente dão certo agora, podem dar certo depois. Enfim, ao não deixar esses projetos e esses investimentos permanentemente sob avaliação de critérios privados de mercado, especialmente de instituições financeiras, com uma visão de curto prazo, né, o sistema chinês abre espaço para inovações e para o florescimento de muita coisa boa que a gente viu. Mas a pergunta que eu te faço é, mas e as coisas ruins? Como é que o sistema chinês faz para evitar que se construam pontes que ligam nada a lugar nenhum a todo momento, né? Porque lá no fundo dessa discussão tem um quê de Gosplan, de planejamento central do Kremlin, de que alguém sentado na cadeira lá da Gosplan seria capaz de enxergar o mundo e planejar o mundo, né? Uma visão bem de planejamento central, né? E eu acho que o pulo do gato da China foi conseguir fazer um planejamento central, por assim dizer, schumpeteriano, que é quase algo contraditório. Enfim, estou dando uma viajada aqui, mas acho que deu para sacar qual é o meu drama aqui. Eu gostaria de ver como é que você reage a isso. Dá para responder isso de uma maneira, acho que relativamente clara. Agora, o meu pulo do gato é o seguinte: todo mundo conhece Schumpeter mal. Fala-se muito mais em Schumpeter do que se lê Schumpeter. E quando se lê alguma coisa sobre o capitalismo, socialismo, democracia e tal, sobre a parte de capitalismo, que é fantástica. Mas o que realmente interessa e o que realmente me dá, não sei a todos, mas dá a mim uma moldura conceitual muito confortável para olhar para a China, é o que o Schumpeter escreve na seção do livro que ele trata de socialismo, e que ninguém lê, a verdade é essa, ou muito pouca gente lê. E aí, então, eu não vejo, para começar a conversa, eu não vejo que a China seja um sistema orientado pelo mercado ou Estado. Não, é pelo contrário, é um mercado que é orientado pelo Estado. Esse é o ponto. Ou seja, e aí eu vou para o Schumpeter, que assim, qual é na concepção schumpeteriana de socialismo, o socialismo é uma arquitetura político-institucional onde os temas e os problemas econômicos fundamentais, sociais também, mas problemas econômicos fundamentais, são entendidos como problemas de interesse público e, portanto, devem estar protegidos, devem estar controlados por uma autoridade pública, vale dizer, o Estado. Então, quando você parte daí, a ideia de reformas feitas pelo Estado nesta direção, então vamos ser concretos, desde o Deng Xiaoping até o que os reguladores chineses estão fazendo agora, hoje, com as fintechs, você tem uma mesma moldura conceitual, que é o seguinte: trata-se de um processo de desenho e redesenho contínuo das fronteiras entre o público e o privado. Isto é que o Estado faz. Isto é que o Deng fez, isso é que todos os outros dirigentes chineses fazem. E, ao fazer isso, o Estado está
continuamente criando e formatando mercados. Então, nada mais distante desta ideia não, disso que foi, por exemplo, feito na União Soviética e em tantos outros países, e que foi tentado aqui e tal, que no fundo é o fundamentalismo de mercado, que é, olha, tira o Estado de cena, o Estado fenece e nascem os mercados. Não nascem os mercados, nascem as máfias. Nascem as máfias, nascem as milícias, etc. Então, nesse caso, não é isso, não tem nada a ver com isso. É o Estado que está no controle o tempo todo, mas ele está no controle, repito, redesenhando e desenhando e redesenhando entre as fronteiras entre o público e o privado. E aí sim, há uma diferença muito grande entre o socialismo com características schumpeterianas, que eu acho que é a melhor maneira de caracterizar a China, e o socialismo marxista. Por quê? Porque o socialismo marxista, querendo ou não, você tem a expropriação dos meios de produção, você tem a expropriação da classe capitalista, você tem a ditadura do proletariado. O schumpeteriano não tem nada disso. Tem esse redesenho contínuo, o que significa que a propriedade privada existe, deve existir e deve ser estimulada. E, portanto, a concorrência deve existir e deve ser incrementada. Porém, ambos devem ser supervisionados e regulados pelo Estado. Então, em duas palavras, concorrência e regulação. As duas são duas faces da mesma moeda. Então, você tem concorrência, você tem, não tem nada de Gosplan, então não tem Hayek no meio, o planejamento que vai lá e erra tudo porque você não consegue saber o que está sendo feito. Então, não é necessário isso, tem diversas instâncias de planejamento. A China é um sistema muito descentralizado do ponto de vista da tomada de decisão. As províncias têm autonomia para fazerem seus projetos, têm autonomia para gastarem dinheiro, tem bancos que permitem que elas gastem e tal. Mas o que você tem que é fundamental a um nível federal, digamos assim? Você tem coordenação, você tem mecanismos muito fortes de coordenação. Então, não tem plano apenas. Tem planejamento, sim, mas esse planejamento é o quê? É uma forma de facilitar a ação coletiva empresarial. Então, o Estado não vem asfixiar a empresa, ele vem abrir espaço para forjar o desenvolvimento e, repito, ele vem facilitar a ação coletiva empresarial, pública e privada. Então, as parcerias público-privadas são uma constante na China. E, aliás, você tem hoje um grande caso de amor aí, surpreendam-se quem não souber disso, entre Goldman Sachs, JP Morgan, etc., e os bancos estatais chineses. E até mesmo o Elon Musk, né? Se você pegar a Tesla, tem outro caso de amor aí que é com o Elon Musk e com a Tesla, porque a Tesla está sim, mas eu digo, mas Wall Street está se casando com os bancos públicos chineses, é muito interessante. E aí, deixa eu só voltar para dizer, bom, então, como é que a China faz para evitar que as coisas erradas aconteçam? Ela não consegue evitar que coisas erradas ocorram lá. Você tem erros, como em qualquer lugar, é impossível você não errar. O que eles têm é uma atitude muito pragmática do seguinte: está dando certo, a gente expande. Está dando errado, a gente para. Agora mesmo, essa coisa da moeda digital chinesa, o que eles estão fazendo? Do Banco Central, não Bitcoin, não ativo especulativo. Que normalmente as moedas todas, essas todas aí que não são com carimbo do Banco Central, é tudo ativo especulativo, não é moeda. Agora, a do Estado é. O que o Banco Central chinês está fazendo? Está testando isso em algumas províncias, já vai começar a testar em Beijing, vai começar a testar em Xangai e tal. No que começa a dar certo, eles começam a expandir. De novo, a gente volta para a matriz conceitual. Desenho e redesenho das fronteiras entre o público e o privado. E a gente vem para as fintechs. Os reguladores chineses estão na frente dos demais do mundo. Hoje eu me pergunto, regulação financeira, o que os chineses estão fazendo? É a minha primeira pergunta, para eu começar a entender. Por quê? Eles já entenderam o seguinte, espera aí, essas plataformas tecnológicas são também instituições financeiras. E não é uma boa ideia deixá-las funcionando da forma como elas acham que devem funcionar. Não. Elas têm que ser reguladas. De novo, concorrência e regulação. E aí eu encaixo, para ser bem concreto, para os que nos assistem, nos ouvem, né, o episódio do Jack Ma.
O episódio do Jack Ma é um dos pior compreendidos aqui pelos apostos do mercado ocidental. Porque o Jack Ma, em algum momento, fez um discurso dirigido aos reguladores financeiros chineses, dizendo a seguinte pérola. Olha, e foi aplaudido aqui no Ocidente. Olha, nós aqui, como se fosse na China, nós estamos aqui numa situação onde estamos começando a ir por uma trilha perigosa, onde a inovação está sendo sacrificada no altar da estabilidade. Ele esqueceu de acrescentar uma palavra, aliás, ele mesmo esqueceu de acrescentar uma palavra a esta frase. A frase correta é, olha, nós estamos indo por um caminho onde a inovação financeira está sendo sacrificada no altar da estabilidade. E a resposta dos reguladores chineses foi, é isso mesmo. A inovação financeira será sacrificada, se for o caso, no altar da estabilidade financeira. Eles têm razão toda. Então, eles fazem algo que eu chamo de regulação dinâmica. E aí, o Minsk nos ajuda também a resolver esse problema, digamos assim. A inovação financeira é aquela mesma do Minsk que detona tudo, né, Leonardo? Exatamente. Então, os reguladores chineses sabem perfeitamente bem, até por olhar para o seu próprio passado, no episódio, não exatamente de inovações financeiras, mas quando os bancos, o único momento que os bancos chineses tiveram uma situação complicada de descapitalização, de uma possível instabilidade financeira, estavam numa situação de fragilidade financeira complexa, que foi aí pelos anos 90, que as reformas do Zhu Rongji, um gênio, recapitalizaram todo o sistema bancário chinês endogenamente, através do Tesouro chinês e do Banco Central, e emerge um sistema financeiro totalmente recapitalizado. Foi uma reforma absolutamente brilhante que pouca gente estudou, mas é fantástica. Então, Jack Ma, a inovação financeira não deve ser sacrificada no altar da estabilidade. Os reguladores chineses, a inovação financeira será sacrificada no altar da estabilidade financeira, e eles têm toda razão, porque senão a inovação financeira derruba com o quê? Com o sistema financeiro, e o sistema financeiro, se ele vier abaixo, o resto vem abaixo junto. Então, e aí os reguladores chineses, ao fazer isso, o que eles estão fazendo? Mais uma vez, desenhando e redesenhando as fronteiras entre o público e privado e submetendo isso a um projeto de desenvolvimento, a uma estratégia de crescimento de longo prazo com inclusão social. Isto é um socialismo não com características marxistas, mas com características schumpeterianas. Porque se você olhar o que Schumpeter diz sobre como eu imagino o socialismo, no livro de 42, ele nos leva para este caminho. Esse é um caminho que é frutífero. Eles sacrificaram o Jack Ma no altar, na verdade, mas espera aí que eu queria passar a palavra para o Elias Jabbour aqui, para ele falar um pouco do socialismo marxista também. Eu acho que é importante a gente ouvir esse outro lado, mas antes de passar a palavra, eu queria só destacar, Leonardo, que eu achei incrível essa resposta que você me deu, na verdade, né? Reagindo à provocação que eu fiz, usando o Schumpeter e usando essas linhas de demarcação de um campo de futebol. Até me veio na hora essa metáfora, né? Que os reguladores chineses, eles definem a linha do campo de futebol e falam, olha, lá dentro vocês podem jogar futebol, tem concorrência, se mata, tem inovação. Agora, se tentar cruzar essa linha, aí vocês vão ter problema, né? O Jack Ma tentou cruzar a linha e, na verdade, ele mesmo, o Jack Ma, foi sacrificado nesse altar dos governadores chineses. Não foi nem exatamente sacrificado, só disseram para ele assim, ó, menos, senta um pouquinho, respira, pega o teu jatinho, vai passear pela China, mas não dá essas declarações, porque isso não é uma boa ideia. Mas nós adoramos, eles dizem, nós adoramos Jack Ma, ele é um membro do partido, é um fantástico empresário e tal. Agora, tem limite, ou seja, o interesse público está sendo controlado e supervisionado por uma autoridade pública. E o interesse público, fundamental isso, deve prevalecer sobre os interesses privados. Fundamental isso. Eles têm razão? Eu acho que têm.
Então, e aí, Leonardo, isso que eu queria já devolver para o Elias. Eu achei incrível, porque dá para a gente pensar nessas linhas do campo de futebol como sendo as linhas de divisão entre o público e o privado, né? E justamente quando o privado quer cruzar a linha e jogar futebol fora do campo, o setor público, o governo chegava e falava, opa, não, você só pode jogar futebol aqui dentro dessas linhas que a gente está traçando, que nós, reguladores, estamos desenhando e redesenhando, porque nós, reguladores, vamos definir o que é o espaço público, o que é o bem público, né? E o que deve ser orientado, portanto, para questões públicas, e dentro do campo de futebol vocês jogam lá, vocês fazem o que vocês quiserem. Duas frases só para poder complementar e dar a bola para o Elias. Primeira, seu resumo foi fantástico, o negócio do campo de futebol, é muito legal essa metáfora. Eu só queria acrescentar duas coisas. Primeiro, esse campo de futebol, as linhas dele, o tamanho dele é fluido, isso que é importante. O tamanho dele vai mudando ao longo do tempo. É um futebol dinâmico. Exatamente, isso é a regulação dinâmica. O tamanho do campo é fluido. E por que ele é fluido? Porque eles percebem que eles também decidem sob incerteza. E que eles não têm a bola de cristal que vai lhes mostrar qual é o futuro. Então, eles vão vendo de acordo com como evolui a conjuntura. E vão redesenhando essas linhas. Mas ficar redesenhando com base em quê? Eles são os senhores da razão do futuro? Não, acabei de dizer, decidem sob incerteza. Mas o que eles têm, que é uma âncora importante para lhes balizar as decisões, para balizar suas decisões? Nós redesenharemos essas linhas entre o público e o privado e vamos estruturar os processos de regulação do processo competitivo tendo em vista ou subordinando isso a um projeto de transformação estrutural e de desenvolvimento econômico com inclusão social. Essa é a âncora maior. E o resto se subordina a isso. Não é difícil de entender. Elias, bola na mão, bola no pé. Faça ninguém no pênalti, é só você fazer o gol. Pô, Bahia é fácil. Eu não faria, Léo, eu não faria uma distinção entre socialismo marxista e socialismo jupiteriano, tá? Eu vou concordar com o Leonardo, que eu não estou entre as pessoas que não leram Schumpeter, eu li Schumpeter e eu absorvo essas ideias que ele coloca, que o Léo coloca sobre socialismo jupiteriano, mas o Marx também é um autor que ninguém leu, né? Ou seja, o Marx, em um momento, o Marx como um materialista que ele era, vamos dizer assim, ou seja, o Marx, ele não trabalhava com partipris kantianos positivistas. Marx era um materialista, ou seja, ele trabalhava com a noção de que o conceito se realiza a partir do movimento real, né? E quando eu vejo o Léo falar, por exemplo, você vê como eu busco a convergência o tempo inteiro, Léo, não a divergência, sabe? Quando o Léo fala, olha, o que existe na China é uma readequação do Estado e do privado o tempo inteiro. Eu olho para Marx, uma resposta que ele faz à carta de Veras da Zurich, que ela pergunta se é possível se a Rússia chegar, a Rússia rural, a partir do meio rural, alcançar o socialismo sem passar pelas dores do parto da acumulação capitalista, né? E o Marx demora 3 meses, não sei se o Léo conhece essa história, ele demora 3 meses para responder essa carta, né? E quando ele responde, ele fala, é uma coisa que somente um cara do nível de um Aristóteles, de um Hegel, é capaz de fazer, fala, olha, minha filha, olha para a geologia, ou seja, as camadas geológicas elas vão se movimentando, porque o Marx ele era um pensador da dinâmica e não da estática, assim como o Schumpeter. Você observa as camadas geológicas se movimentando, então você percebe que elas vão se combinando uma com as outras, e a atual forma geológica que nós estamos observando, ela é produto de formas geológicas anteriores que foram se combinando entre si, né? Então, se nós somos, por exemplo, nos ater ao princípio da identidade kantiana, a gente vai achar que A não pode ser B, enquanto que para os marxistas, C ela é resultado de A mais B. Então, está ficando muito complicado para mim, não estou começando a entender, mas é muita filosofia para a minha base de economista. Ele vai falar que lá o Marx defendia a iniciativa privada, lá também no texto X aí, não tem, Elias? Qual é o... Não, calma. Leonardo, nós somos pessoas complementares, o seu conhecimento de economia... de filosofia, você está um Wittgenstein aí, eu estou aqui me perdendo, pô. Não é isso. A questão é a seguinte, a questão é que, por exemplo, quando você olha para a sociedade, quando eu olho para a China hoje, por exemplo, o que eu vejo? Eu vou voltando aqui para as camadas geológicas, né? O Marx nunca falou que seria o socialismo, porque o Marx só trabalhava com o que ele via, não com o que ele não via, né? Mas ele apontava, por exemplo, socialismo vai ter setor privado, socialismo vai ter lei do valor operando.
Que é o socialismo vai ter direito burguês operando, ou seja, a transição entre o velho e o novo é uma combinação entre o velho e o novo, né? E a ditadura do proletariado, que é porque, na minha opinião, Léo, é uma estilização para o que existe na China hoje, ou seja, o Partido Comunista, que se autorreferencia do marxismo-leninismo, fala de Jack Ma, cala a boca. Que poder político no mundo que é capaz de fazer isso? Eles se referenciam no marxismo-leninismo, não sou eu que estou falando isso, eles falam isso a cada 5 anos nos congressos. Eles referenciam. Mas não, quando a cada 5 anos, não. Eles falam todo dia, Elias. Eu vejo todo dia os caras falando que eles são marxistas, não é cada 5 anos. Marxistas-leninistas, né? Não é só isso que eles falam, né? Podemos discutir se eles são de fato ou se eles não são, que é a discussão que a gente está falando aqui. Mas que eles se dizem, eles se dizem. O que eu acho, Paulo, que não anula o que o Léo coloca sobre o Schumpeter, entendeu? Eu não busco a divergência aqui. Eu acho que ele traz elementos. Eu junto o meu com o Léo. Eu busco sempre isso. Quando eu vejo, por exemplo, hoje o Estado avançar sobre o setor privado, eu estou olhando para o seguinte: há 5 anos atrás, Leonardo, as grandes empresas privadas chinesas, somente 5% das suas ações eram estatais. Era do controle de Estado. Hoje são 25%. E desde 2012, as empresas privadas são obrigadas a colocar um CEO do Partido Comunista. Isso é o conceito de socialismo marxista se realizando no movimento real. Ou seja, o poder político, ou seja, a economia ela se submete à política, né? E hoje o que está acontecendo na China, indo para essa questão agora do Big Tech, Léo, não sei se você concorda comigo, aí é filosófico também a conversa, porque a filosofia é o princípio de tudo, né? E a política, né, a economia é apenas um acessório, eu acho. O que está acontecendo hoje é o seguinte: o Estado chinês, ele não é somente uma questão de recolocação do Estado e do setor privado na economia. O Estado chinês está revendo seus esquemas de propriedade. Ou seja, o que está havendo hoje é uma expropriação de riqueza privada absurda na China, né? Em prol do quê? Em prol de um desafio externo colocado pelos Estados Unidos, ou seja, eles não vão querer ter Big Tech se financiando nos Estados Unidos, entregando dados nos Estados Unidos, e em prol do que eles chamam da classe trabalhadora, ou seja, os caras estão obrigando esses aplicativos de iFood a entregar direito de saúde, seguro-desemprego, ou seja, tudo que no capitalismo está acabando. Então, o que eu vejo... Eu não chamaria de expropriação de riqueza privada, eu chamaria de um processo de realocação dessa riqueza a partir, mais uma vez, de um processo de regulação dinâmica, onde você impede a hipertrofia de uma série de setores que estão hipertrofiados no Ocidente e que estão gerando toda essa discussão nos Estados Unidos e na comunidade europeia sobre o problema do monopólio, desde as fintechs até as big techs, até outros setores onde você tem hoje, nos Estados Unidos, essa discussão dos novos brandeisianos, né? Com referência ao Louis Brandeis, dizendo: nós temos um problema de monopólio aqui. Então, a China já está na frente disso, fazendo um processo de rearrumação. Um argumento só. Em linha ao Léo. Mas espera aí, só um momento aqui, porque é o seguinte, eu preciso dizer para vocês que esse podcast, ele é feito para durar 40 minutos, ele nunca dura 40 minutos, ele sempre dura 1 hora, 1 hora e pouco, e sempre me puxa a orelha, e sempre eu fico agoniado. Então, uma das grandes questões hoje da minha vida é fazer esse podcast, me dá uma agonia danada, porque a gente precisaria sempre de pelo menos 2 horas para discutir, né? Então, eu só queria colocar esse registro aqui. Já vou te devolver a palavra a Elias e também para o Léo, dá tempo da gente falar ainda, mas só dizer que a gente vai ter que... Para encerrar daqui a pouco, né? Se caminhar para a conclusão. O famoso wrap-up. Daqui a pouco a gente vai fazer o wrap-up. Edita e termina, tá? Tranquilo. O que existe... Paulo, o que existe, quando eu falo expropriação de riqueza privada, eu falo assim, eu estou falando... Dura, dá medo. Quando você fala essa palavra, eu fico com medo, Elias. Não, mas eu estou falando que os chineses estão falando, pessoal, eu estou me atendo ao que os caras que são próximos ao Xi Jinping, que são meus amigos, estão falando. Ou seja, eu conheço pessoas que trabalham com o Xi Jinping, né? E eles falam dessa forma, né? Caraca. Isso eles falam eles usam essas palavras. E o Xi Jinping fala, estamos retomando algo que foi assaltado pelo capital. Isso é o Xi Jinping falando, não Elias. Não é? E aí sim, a regulação dinâmica, é isso que o Léo coloca, mas eu estou falando que o palavreado político, ou seja, a verborragia política na China hoje é essa. Porque quando você proíbe uma empresa de ter 100 bilhões de lucros anuais, como essas tutorias,
você vai ter que colocar o Estado para fazer isso. Isso é expropriação de riqueza. Não tem outra coisa. Mas o Léo tem um nome que eu acho que é super interessante para exemplificar, que é a regulação dinâmica. Eu concordo plenamente. Mas eu quero dizer isso para terminar. O socialismo marxista é exatamente esse negócio que só vai se realizando a partir do movimento real. Não existe uma coisa pré-concebida ou ex ante, até porque isso é anticientífico, do ponto de vista das ciências sociais, né? Ou seja, o que importa é o poder político. Esse poder político é orientado por quê? Pelo quê? Esse é o X da questão, né? Que se o poder político perder força... aqui em relação a essa coisa toda. Paulo, eu quero encerrar, então, só voltando com o tijolo no colo dos heterodoxos, e também, para não deixar só o tijolo pesar, dizer, olha só, o próprio... Como é que tem processo de fragilização financeira lá? Porque tem, mas nunca chega a uma situação de instabilização financeira que gera uma crise financeira, e assim, aí você pode ter realmente um big crash, tá certo? A lá 29, ou até mesmo a lá 2008, 2009, que se o Lehman Brothers, se o Federal Reserve não entra no dia seguinte, a coisa vinha abaixo. Por quê? O Minsky nos ajuda com a solução desse enigma também. Porque o Minsky nos diz o seguinte, olha, quando você tem uma situação como essa, entra o Big Bank, né, o grande banco, e o Big Government. Os dois entram para fazer política monetária, liquidez, etc. e tal, o Federal Reserve, e o outro entra para fazer política fiscal e tal, e você socorre o sistema do seu processo de, digamos, descida de ladeira. Você para... Autodestruição, né? De autodestruição. Você para o processo quando ele já teve a sua inflexão e você, assim, ao invés de gerar uma depressão, você para na recessão. Na China, você tem o Big Bank e o Big Government agindo ex ante e não ex post. Não só com o Big Bank, mas com o Big Government e com o Big Regulator. E por causa disso, você evita que as situações de eventual fragilidade financeira evoluam ou involuam para situações de fragilidade, elas não vão para instabilidade financeira, que aí é um problema interno ao próprio setor financeiro. Ao fazê-lo, eles estão segurando a bolha e não deixando que ela estoure. Por isso essa bolha não estoura há 40 anos. Quer dizer, com a moldura analítica minskiana, você consegue entender isso. Mas tem que adaptar, tem que fazer uma adaptação para entender como é que essa moldura funciona lá. É o Big Bank, é o Big Government, é o Big Regulator agindo ex ante e não ex post. E o Minsky não dá conta desse recado. Para eles agem ex post, e ele fala de regulação e até fala coisas muito interessantes, mas ele não dá a ênfase que deveria ser dada ao processo de regulação, e particularmente isso que eu chamo de regulação dinâmica. Porque, por exemplo, toda a regulação do Glass-Steagall, qual foi o grande problema? Só em uma frase. Ela foi posta lá nos anos 30 e nunca mais mexeram muito pouco. Depois, é uma regulação de ex-remota, né? Depois está feito isso, você põe o negócio e deixa lá e não mexe mais, né? Exatamente. Primeiro, uma costa de retalho são 10 ou 15 agências para regular, com uma superposição de funções e tal, e ninguém mexeu. Por contraste, a regulação dinâmica, onde você está, volto à minha moldura, você está redesenhando continuamente as linhas e as regras do jogo. Então, você está... O porquê que eles estão se metendo nas fintechs agora e fazendo isso rapidamente? Porque eles estão fazendo ex ante. Mais uma vez, é a mesma coisa. Para mim, não é tão complicado entender, mas você depende de uma moldura conceitual. Se você vier com a ideia de que o Estado não funciona, de que o mercado... Aí é um febeapá, né? Aí é uma besteirada. Aí você não consegue explicar nada. É o que eu penso, você lê aí na imprensa. Não, porque aqui, olha só para concluir, olha que incoerência intelectual, minha gente. Vamos lá. Se eu pertenço a um clube que diz o seguinte: quanto mais Estado tem na economia, pior, porque o Estado, quando entra, faz lambança. E se eu sou um hayekiano de carteirinha, eu não teria, por obrigação, dizer: o Estado está entrando na China pra caramba, então deixa ele entrar. Quanto mais o Estado entrar, mais lambança ele vai fazer. E, portanto, melhor para nós.
Então, é uma incoerência intelectual eu dizer, ao mesmo tempo, que o Estado não funciona e que tira o Estado porque ele está atrapalhando a minha competitividade. Meu amigo, ou um ou outro. Claro, isso é incoerente. Então, deixem de ser incoerentes. Ou vocês defendem uma coisa ou defendem a outra. Não dá para defender que o Estado só faz lambança e tira o Estado porque o Estado está atropelando a minha competitividade. Como é que se reconcilia isso? Eu pergunto não para vocês, mas para o pessoal que professa, para os apóstolos. Os apóstolos do Estado devem essa resposta a nós. O Biden já resolveu ele meter o Estado americano na história, né? Então, o Biden o que está fazendo é o seguinte, está em guerra com a China, mas o modelo Biden está muito mais buscando uma convergência americana com o modelo chinês do que um afastamento do modelo chinês. Outra característica muito interessante a ser observada. É banco de desenvolvimento, é programa de infraestrutura, são não sei quantos trilhões de dólares de gasto e por aí afora. É política industrial, tudo isso que ele diz, olha só, China, você não pode fazer isso não, mas a gente quer fazer. Tomem coerência, e tomem coerência, né? Então, fiquem com um barulho desse aí, bola para vocês. Para mim, encerrei, muito obrigado pelo convite e... Obrigado aí pela conversa com o nosso filósofo Elias. Não é nem mais economista, né? O nosso filósofo Elias. Vou te falar, Léo, porque você tirou o tijolo do meu colo, cara. Tô saindo desse podcast feliz sem o tijolo no colo. Elias, fala suas palavras de. O Léo, vou fazer uma provocação pro Léo. A gente tem essa intimidade. Ele acabou de explicar para a gente o socialismo marxista se realizando como conceito do movimento real, entendeu? Ele acabou de explicar para a gente. Ele acabou de explicar direitinho para a gente, ou seja, o conceito de socialismo do ponto de vista marxismo se realizando no movimento real, porque é exatamente isso. Então eu posso chamar de socialismo schumpeteriano, porque daí eu fico feliz aqui. Olha, eu chamaria o seguinte, porque as próprias autoridades chinesas usam uma expressão que para mim é oca, ela não quer dizer nada, que chama... O que nós somos? Socialismo com características chinesas. O que quer dizer isso? Eu não sei. Eles também não sabem. É oco isso. Eu acho que é o socialismo schumpeteriano. Agora, um socialismo com características schumpeterianas. O que é isso? Vai ler o que o Schumpeter diz sobre socialismo e você vai entender que a China é um socialismo com características schumpeterianas. Isso ajudaria muito ao debate sobre a trajetória de desenvolvimento, sobre os condicionantes institucionais, sobre, eventualmente, o modelo político. Enfim, para mim, isso daria um salto na discussão. Porque a expressão socialismo com características chinesas, para mim, é oca. Com características schumpeterianas, ela não é oca, ela tem conteúdo teórico e ela tem implicações de policy, ela tem implicações de reforma institucional e de política econômica. Eu queria voltar para o Elias aqui. Elias, eu posso chamar de schumpeterianismo socialista? Vai lá, as últimas palavras são suas. Eu vou polemizar com meu amigo, Léo, se ele permitir, polemizar fraternalmente, porque socialismo com características chinesas tem um conteúdo muito profundo, porque envolve a construção de uma teoria para a compreensão de uma realidade que completou 100 anos agora, ou seja, existem materiais, ou seja, a começar por Mao Tse-tung, por exemplo, que produziu 30 volumes de obras completas, só para falar da realidade chinesa, né? E depois o próprio Deng Xiaoping que produz muita coisa, ou seja, existe toda uma massa de intelectuais marxistas, vamos dizer assim, voltados à compreensão daquela realidade, a partir de Marx, e que hoje se manifesta em mais de 1000 institutos de marxismo que envolvem na China hoje, e que embasa as decisões de Estado, muitas desses institutos, eles entregam para o Estado pessoas qualificadas para enfrentar a realidade, que eu não chamaria, Léo, assim, de forma de quem conhece a China há muito tempo, assim, de estudar e tal, e conhece a obra dos marxistas chineses, desde Liu Shaoqi, da década de 10 até hoje, de um conceito oco. Eu não chamaria dessa forma. Eu quero um livro que me explique, Elias, eu quero um livro que me explique o que é isso. Não adianta falar que tem 50 mil institutos e os intelectuais que tem uma... Eu quero um livro que me diga o que é socialismo com características chinesas. Eu nunca li nada que me esclarecesse a esse respeito. A hora que eu ler, eu vou respeitar. Por enquanto, eu não sei o que é isso. Deixa eu entrar aqui como dono da palavra. Elias, o Lossurdo não faz isso? Eu não sou marxista, muito menos especialista em marxista de China, mas me parece que o Domênico Lossurdo trabalha nessa direção, não? Trabalha. Na China tem uns 50, 60 autores médicos que trabalham com isso. Tá.
Então, Elias, indica para a gente um livro que nos sintetize essa ideia do que é o socialismo com características chinesas. Eu adoraria ler isso. Léo, deixa eu uma coisa, Léo. É um socialismo schumpeteriano. Para mim é um socialismo schumpeteriano. Para mim está claro. Não, tá tudo certo. Pessoal, a questão é que eu sou uma pessoa hoje que estou numa fase da minha vida em que eu busco mais a convergência do que a divergência. É uma coisa minha particular. E eu não jogo, eu sou uma pessoa que, como marxista e hegeliano, eu não aceito tudo e também não jogo fora tudo. Então, quando o Léo, por exemplo... Os marxistas não te aceitam mais, porque você está muito amigo de keynesiano, de schumpeteriano, os marxistas já não, não querem mais falar com você. É problema deles, né? Ou seja, eu não tenho problema, eu sou Elias, entendeu? Então, por exemplo, o Léo, por exemplo, ele me entrega uma elaboração, né? Cara, eu não vou nem refutar e nem aceitar, eu vou ler criticamente e absorver. Não vou ter uma atitude desonesta do ponto de vista intelectual e falar, pô, isso aí é ruim e tal, tá competindo na minha raia. Muito pelo contrário, eu vou absorver o que é interessante, como eu sempre faço, ou seja, todos os meus artigos sobre a China eu cito Leonardo Burlamaqui, né? Todos. Não tem um que eu não cite. Né? Obrigado. Então, eu tenho uma postura intelectual muito diferente, Léo, de 99% das pessoas hoje da universidade. Mas isso eu sei, eu te conheço, não precisa falar isso para mim. Lógico, eu sei disso. Então, por isso que tá entre nós, né? Senão não estaríamos nós três aqui. Senão não estaríamos reunidos aqui. É que eu e o Léo estamos viciados em briga na universidade, porque a gente enfrenta dali o negócio. Não é briga entre nós dois, não. A gente... Não, mas olha só, Elias, na boa, eu acho o seguinte, a gente tem que buscar convergência, eu sou totalmente a favor disso. Mas eu acho que, assim, do debate é que sai o conhecimento. Claro, pô. Mas então, a gente tem que quebrar o pau, mas quebrar o pau amigavelmente, na busca de uma coerência, discutir as ideias e discuti-las criticamente. Senão, você tem apologetas, epígonos, e não um debate crítico. A ciência é dúvida, né? Por exemplo, então, a ciência é dúvida, e a ciência progride através da dúvida. Para encerrar aqui minha fala, Paulo, para encerrar. Por exemplo, encerra que eu estou preocupado que a conversa está maravilhosa. Convergência pela convergência. Nós tivemos vários pontos de antítese e eu trouxe síntese aqui para a conversa. Ou seja, quando eu falo convergência, por exemplo, eu colocar um contraponto a um argumento seu e trazer uma síntese a partir disso, porque senão vira criticismo e não dialética, né? Ou seja, então é buscar, vamos dizer assim, sínteses em cima do que nós estamos discutindo aqui. Para terminar, cara, uma coisa que eu acho, um minuto, cara, a China hoje, indo ao encontro do nosso debate aqui, tem 2 milhões de caras hoje na China, Léo, que eles trabalham com 2 tarefas. Uma é catch-up tecnológica, a outra é gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano, né? Ou seja, o impacto desse tipo de institucionalidade à teoria econômica são coisas que poucas pessoas estão percebendo. E eu coloco aqui o seguinte, no Brasil, talvez somente 2 pessoas estejam ligadas nisso, e modéstia à parte, essas 2 pessoas estão aqui hoje, que é eu e você, Léo. Que isso, companheiro, é muita responsabilidade. Não. Agora, Paulo, deixa eu deixar uma sugestão para você. Pô, pensa na ideia de fazer um curso de capitalismo asiático aí, com módulos e tal. Falta muito conhecimento, as pessoas não leram e falam sobre o assunto. Então, dá para ter gente para fazer isso aí. Isso porque a gente está falando só de China, mas se começar a falar de Japão... Não, se você falar de Ásia, é espetacular. O curso que a gente dá na UERJ é Japão, Coreia, Taiwan e China. Pode botar Singapura aí. É um curso fascinante. Quem não entender de Ásia hoje não está entendendo nada. Não está entendendo nada. Então, é o caso do Brasil. É o caso do Brasil, dos nossos. Aqui vamos, sem comentário, mas de uma maneira geral, um intelectual hoje das ciências sociais aplicadas, qualquer uma, que não tiver um conhecimento razoável sobre a Ásia, está fora da conversa. Leonardo, você aprenda o que eu disse no começo aqui, para terminar. A China está arrastando para frente a fronteira das ciências humanas e sociais. Quem não perceber isso, não percebeu nada, entendeu? Mas eu acho que a Ásia também, Elias, fazendo aqui o ponto do Léo, eu acho que a Ásia como... Ásia! E eu queria até fazer um registro, assim, já concluindo agora, eu mesmo quero falar as palavras finais, até um registro aqui até de agradecimento aqui ao Leonardo, papel que ele fez lá atrás, junto com o Radium Chang, com a turma de Cambridge, ao incentivar, né, o conhecimento da Ásia, né, porque a gente tem muitos economistas hoje no Brasil, e meu caso certamente é um desses, assim, eu aprendi muito de Ásia a partir dos trabalhos lá do Radium Chang, de Cambridge, do Rainer, né, de várias ações
que vieram, inclusive, do Leonardo Burlamac, do Butch Montes, né? Por onde anda o Butch Montes, né? Eu não sei, perdi o contato com ele, mas a Ford foi importante ali, foi sim. Esse esforço de estudar a Ásia e o que o Elias tem feito sobre China também para o Brasil é fundamental, assim, acho que se a gente não conseguir abrir o olho para a Ásia e para a China, a gente já está numa situação horrível, mas dá para ficar pior ainda. Mas enfim, pessoal, eu vou ter que infelizmente encerrar aqui, cometer a indelicadeza, agradecer muito, muito a presença de vocês, certamente eu vou convidá-los para a gente fazer uma outra rodada de conversas, né? Eu acho que essa discussão ficou fantástica, porque além da gente discutir China, além da gente discutir inovação e financiamento, a gente teve uma aula bônus aqui de Marx, uma aula bônus de Schumpeter e uma aula de Minsky. Então, realmente, tem uma densidade enorme nesse podcast aqui, porque a gente tratou de teoria marxista, de teoria schumpeteriana, minskiana, aplicado ao caso chinês, né? Então, realmente ficou muito, muito interessante. Agradeço muito a presença de vocês aqui. A gente teria, né, tempo, espaço, certamente, né, e material para falar horas e horas, mas infelizmente a gente tem que acabar esse podcast, mas agradeço você de coração, realmente é uma honra e um prazer enorme para a gente poder receber vocês por aqui. Olha, agradeço muito a oportunidade, o amigo Elias, e o convite para a próxima já está aceito. Boa. Estamos autoconvidando.